Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde para vocês que estão aqui hoje ouvindo essa aula ou estão assistindo a gravação. Eu sou a professora mestre Bárbara Paixão de Góes, eu sou nutricionista e hoje vamos conversar um pouquinho sobre alimentação sustentável e as plantas alimentícias não convencionais, as chamadas PANC. Primeiro, para a gente contextualizar, a gente precisa entender um pouquinho o que é essa alimentação sustentável. Então, o que seria isso? A alimentação sustentável, ela é uma alimentação, além de tudo, saudável, que deve ser promovida especialmente diante do aumento do consumo de ultraprocessados, que são esses alimentos industrializados que têm embalagem, que geram uma quantidade enorme de lixo, que para serem fabricados também causam um impacto ambiental enorme. Então, a alimentação sustentável, para ser considerada uma alimentação sustentável, ela precisa estar alinhada com a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais. Então, se para fazer aquele alimento, comercializar aquele alimento, eu desmato, eu utilizo uma quantidade absurda de água, eu utilizo uma embalagem que não é reciclável, que vai acumular nos oceanos, que vai acumular no solo, tudo isso descaracteriza um alimento que seria um alimento sustentável. Então, a alimentação sustentável, além de se preocupar com a qualidade desse alimento, de se preocupar com a saúde da pessoa que vai ingerir aquele alimento, ela também tem esse viés do meio ambiente. Então, para ser sustentável, como o próprio nome já diz, precisa ser uma alimentação que eu consiga levar adiante, que eu consiga sustentar, no sentido de produzir, de comercializar, de exportar, importar, vender, sem ou fazendo um impacto ambiental muito pequeno, tá? E aí, quando a gente fala... Quando a gente fala em alimentação, é muito importante que a gente entenda quais são os tipos de alimentos. Então, nós temos um guia alimentar para a população brasileira maravilhoso, que é referência, inclusive, mundial para países como Canadá, como Portugal, que se espelharam no nosso guia para desenvolver os seus próprios guias alimentares. E dentro do guia, ele traz esses 4 tipos de alimentos, que são definidos, muito bem delimitados. Quais são eles? A gente tem o alimento in natura, que é um alimento que ele é obtido diretamente da natureza, sem alterações. Então, quem entra aqui nessa categoria de alimentos in natura? A gente vai ter fruta, verdura, hortaliças, legumes, grãos, sementes. Todos esses alimentos são alimentos in natura. Alimentos minimamente processados. Então, logo após a categoria in natura, nós vamos ter os alimentos minimamente processados. Quais são esses alimentos? São aqueles que são submetidos a processos simples. Então, eles não têm adição de sal e nem de açúcar. O que é importante lembrar no minimamente processado? É um alimento que ele não vai deixar, não vai perder as suas características de forma alguma. Então, por exemplo, uma mandioca que foi descascada, embalada a vácuo e congelada. Ela é um minimamente processado. Continua sendo uma mandioca,
continua sendo um alimento in natura, não adicionou-se sal, não adicionou-se açúcar. A única coisa que foi feito foi um mini processo de descascar, higienizar e embalar. Então, continua sendo a mandioca. Então, esses são os alimentos, como nesse exemplo, minimamente processados. Um outro exemplo, o feijão que nós compramos no supermercado. Ele não tem nenhum aditivo de sal ou de açúcar. Qual que é o processo mínimo? Ele é passar por uma máquina, né, que vai ser selecionado, tira pedra, grão, higieniza e coloca no saquinho. Mas quando a gente vai consumir, nós estamos consumindo feijão. Não tem nada alterado nele. Depois dessa categoria, nós vamos ter os processados, que são alimentos com adição de sal, açúcar ou óleo. Então, as conservas entram nesses alimentos processados, uma compota, uma geleia. Por exemplo, geleia de fruta que só tem fruta e açúcar. É um processado. Ainda é a fruta, ainda a gente tem uma integralidade do alimento. Mas não é mais o alimento in natura 100%, porque foi adicionado açúcar para fazer essa geleia. Mesma coisa quando eu tenho uma fruta em conserva, um peixe enlatado, como uma sardinha, que eu tenho gordura adicionada, quando é latinha em óleo, tem um pouco de sal adicionado. Continua sendo a sardinha, continua sendo peixe, mas ela teve um processamento, que não foi mínimo. Ela foi adicionado também sal e óleo, nesse caso. Essa é a categoria dos processados. E por fim, nós temos a última categoria, que é a que nós temos que ter maior atenção e mais cuidado, porque não é indicado que a gente consuma muito desses alimentos dessa categoria, que é a categoria de ultraprocessados. O que são os ultra? São aqueles alimentos que passaram por vários processos. Eles são produzidos pela indústria com múltiplos ingredientes e aditivos que são, na sua maioria, prejudiciais à saúde. Refrigerante, bolacha recheada, a gente tem esses embutidos, enlatados que tem conserva, esses molhos prontos, molho para salada, ketchup, maionese, os próprios temperos completos para carnes, para saladas, para preparo de alimentos. Todos esses alimentos são ultraprocessados e nós devemos consumir o mínimo possível. Infelizmente, com o passar dos anos e a chegada dos ultraprocessados, o que nós temos observado é uma perda da nossa cultura mesmo alimentar. Então, o arroz com feijão se tornou uma coisa que não é mais prioridade na mesa do brasileiro, infelizmente. Nós temos priorizado a praticidade, nós temos priorizado uma rotina, muitas vezes de trabalho, faz com que a gente priorize essa praticidade, e muitas vezes nós acabamos comendo muita ultraprocessado. Os fast foods, muitas pessoas passam, vindo do trabalho, não dá tempo de almoçar, compra aquele lanche do fast food e come dentro do carro. Às vezes deixa um congelado, pega uma lasanha congelada, esquenta para jantar, porque chega muito cansado e não quer cozinhar. Então, o ultraprocessado, ele tomou uma proporção dentro da nossa rotina alimentar enorme. E isso já é refletido na nossa saúde. A gente vê muitos casos de hipertensão, diabetes, obesidade e por aí vai. E por que é importante a gente entender qual que é o papel desses ultraprocessados, o que eles são, na verdade, né, esses alimentos, e por que eles influenciam na nossa vida, antes de falar das punks em si. Eu não estou conseguindo passar, tá devagar. Porque se a gente não sabe o que são esses alimentos e as categorias, a gente não consegue entender qual que é o papel deles na sustentabilidade. E o que seria, Bárbara, sustentabilidade? A sustentabilidade, ela vai envolver uma exploração de recursos da natureza, do nosso planeta, sem prejudicar o equilíbrio ambiental. Então, qual que é o objetivo? Atender às necessidades da geração atual, nós que estamos aqui vivendo no planeta no momento, sem comprometer as gerações futuras. Então, de forma sustentável, a gente consegue viver, mas ainda assim deixar para que os próximos que virão, né, as pessoas que estão por vir, também tenham como aproveitar desse planeta. E não só extrair, sem pensar na consequência daquilo. E a alimentação sustentável, ela está diretamente ligada
ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2. Existe um documento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e tem números, 1, 2, 3, 4, são vários. Mas o que chamam ODSs. O ODS 2, em específico, ele trata sobre a fome zero e agricultura sustentável. E quando a gente fala de PANCs, nós estamos atendendo a esse ODS, que trata desse fome zero e agricultura sustentável. Mas por quê? Por que as PANCs entrariam aí? Vamos entender melhor. Primeiramente, eu já disse o que significa a sigla para vocês. PANCs são plantas alimentícias não convencionais. Como assim, Bárbara? Todo mundo sabe o que é uma batata, todo mundo sabe o que é uma cenoura, o que é uma alface, o que é uma rúcula, o que é um almeirão. Então, esses alimentos, eles são convencionais. Eles estão nas feiras, eles estão nas prateleiras dos supermercados, no hortifruti, estão na nossa mesa. Nós estamos acostumados a comê-los diariamente. São plantas e alimentos convencionais. As PANCs, elas são plantas não convencionais, ou seja, elas não estão inseridas na nossa dieta. Elas não fazem parte da nossa rotina alimentar. E não é só a planta, mas pode ser também partes comestíveis de plantas que nós não usamos muito, que são pouco conhecidas ou até mesmo pouco usadas, como as folhas, as flores, as sementes. Então, muito do que a gente consome, a gente descarta, porque a gente nem sabe que pode comer aquela parte da planta. E são consideradas PANCs. Então, não só as plantas diferentes, mas também as partes daquela planta. Então, por exemplo, a banana. Nós temos o hábito de comer a banana, nós descascamos e jogamos fora a casca. E aí entra também outra pauta, que é o aproveitamento integral dos alimentos. Quando a gente estuda PANC, entende o que é e começa a entender que a planta tem partes não convencionais de serem comidas, a gente usar, a gente começa a aproveitar 100% do alimento. A banana, por exemplo, eu gosto de usar porque eu faço um bolo de banana com casca, que é delicioso, fica riquíssimo em fibra. Então, sabe quando a banana tá ficando mais pretinha já, bem madura, a gente não quer comer? Então, quando ela já tá com aqueles pontos pretos, você pode pegar aquela banana e picar ela, picar a casca dela e fazer um bolo de banana. Fica delicioso, você não sente gosto de casca e a fibra aumenta muito, porque a casca da banana é riquíssima em fibra e pode ser consumida. Não faz nenhum mal para a nossa saúde. Então, esse é um exemplo de PAN, que a casca da banana é uma parte não convencional, né, que a gente não costuma comer e que pode sim ser utilizado na dieta. Então, olha só, a gente ainda associa a um aproveitamento total daquele alimento. As PANCs, elas são naturais, são sustentáveis e podem ser encontradas facilmente na natureza. Então, a gente não vai caminhando pela rua e acha um pé de banana, né? Uma bananeira para pegar banana. Não é assim que funciona. Apesar que aqui em Goiânia, principalmente no Goiás, nós temos a vantagem que nós temos muita árvore frutífera, né? Tem caju, a gente às vezes vê pé de goiaba, tem o piqui, que é tradicional do Goiás, e a gente vê muito por aí. Mas a gente também tem várias PANCs escondidas, vamos assim dizer, que nós não fazemos ideia que elas são comestíveis, que elas poderiam ser utilizadas. Elas estão espalhadas aí pela natureza. E aí a gente entra na classificação dessas PANC. A gente vai ter as nativas, que são as próprias do nosso território brasileiro, que existem aqui desde sempre. A gente tem as exóticas, que foram introduzidas de outras regiões, por exemplo, da África. Teve escravos que trouxeram sementes e acabaram cultivando essas PANC aqui no Brasil. A gente tem as cultivadas, que são as que as pessoas muitas vezes acham no quintal, acham em algum lugar e plantam nas suas casas, nos seus apartamentos. Elas são cultivadas em forma de horta caseira. E a gente tem as espontâneas, que crescem naturalmente sem intervenção humana. Então, ninguém plantou, ninguém cuidou e ela nasce sozinha, por aí. Então, são essas 4 categorias: as nativas, as exóticas, as que nós cultivamos e as espontâneas, que nascem aí livremente, sem intervenção do ser humano. E aí, a gente vai ter as PANC, que são mais comuns aqui na nossa região do Cerrado. Por exemplo, coloquei a fotinha de algumas delas. Essa primeira é o almeirão roxo. Ela é uma PANC que é muito comum aqui no Cerrado. A azedinha, que é essa segunda fotinha. A beldroega, essa terceira. A gente tem a capuchinha,
que é bem bonitinha, tá aí ela. A gente pode usar tanto a planta quanto as folhas. A gente tem a Major Gomes, que é essa última foto. E a gente tem o peixinho, Ora Pronobis, taioba e vinagreira, que também são características do cerrado. Uma coisa interessante de falar é que a punk do cerrado, ela é riquíssima nutricionalmente. A gente não faz ideia do quanto elas são ricas nutricionalmente, principalmente em potássio, cálcio, ferro e magnésio. E aí eu vou comentar uma curiosidade com vocês, que é uma coisa que sempre as pessoas ficam impressionadas. O espinafre, que ele é conhecido e os nutricionistas gostam muito de indicar quando tem anemia ou quando a pessoa é vegetariana, né, ou vegana, ele tem 112 miligramas de cálcio em 100 gramas. Olha só, 112. Quando a gente pega, por exemplo, a Ora Pronobis, que é muito característica, muito fácil de achar aqui no Cerrado, aqui na região do Goiás, ela tem 269 miligramas de cálcio em 100 gramas. Ou seja, é o dobro, mais que o dobro do que o espinafre. Então, quando a gente pega para analisar a tabela, inclusive, essa aula inteira eu utilizei a cartilha da UNB para fazer, que ela é riquíssima a cartilha, vai ser disponibilizada aqui para vocês, e eu menciono ela no final. Quem tiver a possibilidade de abrir, porque o nosso tempo de aula aqui é muito curto, eu não conseguiria detalhar tudo que tem nessa cartilha, dá uma olhada. É muito legal a forma que ela foi construída, com linguagem super simples, e dá uma olhada na tabela, para vocês verem a comparação dos micronutrientes para as punks que nós temos em comparação com essas tradicionais. Por exemplo, o espinafre, a couve-manteiga. É assim, impressionante. Potássio também. O potássio, por exemplo, da couve-manteiga, que é uma coisa que a gente destaca muito, que é 400 miligramas em 100 gramas, quando a gente pega o almeirão roxo, tem 533 miligramas, mais de 100 miligramas a mais do que na couve-manteiga. Então, quando a gente para e reflete em pessoas carentes, comunidades carentes, pessoas que vivem em regiões abastadas, que muitas vezes têm essas plantas no quintal, nutricionalmente riquíssimas, e não fazem ideia que são comestíveis, o que poderiam utilizar, a gente entende que nós estamos perdendo uma riqueza nutricional em coisas que fazem parte do nosso local onde a gente vive e a gente não tem conhecimento. O preço dessas hortaliças que são plantadas, aumentou muito. E agora, com as queimadas, a tendência é que aumente ainda mais. Então, como que uma pessoa baixa renda vai conseguir comprar, né? Às vezes, couve-manteiga para utilizar no dia a dia? Sendo que ela pode, muitas vezes, plantar no quintal dela uma Ora Pronobis, que vai crescer e vai ser muito fácil de cultivar. E aí, a gente entra justamente nessa pauta. Por que consumir? Por que eu vou introduzir isso na minha vida? Por que eu vou comer punk? Se eu posso continuar comendo as plantas convencionais. Primeiro, já argumentei com vocês que ela é riquíssima, né? São riquíssimas em nutrientes essenciais. Ferro, magnésio, cálcio, potássio, tem alto teor. Podem complementar a alimentação convencional de maneira saudável. Então, não é para você, não como mais alface agora, não como mais couve. Não é isso, não é que você tem que parar de comer os convencionais, mas você pode complementar a sua dieta, inserir esses alimentos de uma forma saudável na sua dieta. Existe também a questão de que elas exigem menos recursos e são muito resistentes ao clima. Elas são ideais para o cultivo local. Então, quantas vezes eu não ouço as pessoas falarem: eu gostaria tanto de ter uma horta no meu apartamento, eu queria ter cebolinha, queria ter cheiro verde, mas eu não consigo cultivar porque morre, morre muito fácil. O manjericão, coitado, ele vive morrendo. Essas plantas, gente, elas têm uma resistência ao calor e às adversidades climáticas do Cerrado que é surreal. Eu tenho amigas que têm algumas em casa e falam assim: nossa, eu viajei, não tinha ninguém para regar as coitadas das minhas plantas, fiquei 15 dias fora, tudo morreu. As punk estão lá, firme e forte. Só regar, a bichinha já recupera. Mas é um fato, elas são mais resistentes porque elas são desse clima, elas são dessa região, são nativas daqui. Então, elas sobrevivem muito mais fácil. Então, imagina você ter sempre uma planta num vaso, que inclusive algumas crescem em vaso,
e você tem uma planta bonita na sua casa, no seu apartamento, que você ainda pode comer. Então é bem interessante. E qual que é a relação dessas punk com a biodiversidade? Quando a gente consome punk, a gente valoriza o bioma local, onde a gente está inserido, a nossa região. E a gente resgata práticas alimentares ancestrais. Para nós, agora, a comunidade acadêmica, a UNB faz um trabalho lindo com a questão do uso e a pesquisa sobre punk, mas quando a gente resgata, gente, os índios, os quilombolas, eles já consumiam isso e consomem diariamente há muito tempo. Porque eles vivem em regiões, às vezes dentro da mata, em regiões afastadas, que eles não têm acesso a esses alimentos que são convencionais para nós. Eles não vão no mercado comprar, eles plantam. Então, eles sabem, têm um conhecimento ancestral de que aquilo é saudável, que aquilo é comestível. E isso foi se perdendo. Porque nós temos o quê? Hoje, cerca de 5.000 espécies de plantas, verduras e legumes que nós consumimos padrão. E a quantidade de punks que existe são absurdas, as variedades que nós não aproveitamos. Além disso, quando a gente incentiva o consumo dessas plantas, a gente contribui para a preservação da biodiversidade. Elas não vão sumir, elas não vão se perder. Se a gente planta, se a gente cultiva, se a gente preserva, elas vão se manter. Infelizmente, por conta do consumo, e aí eu volto nos ultraprocessados de alimentos industrializados, o que tem acontecido com o nosso cerrado? Um desmatamento em massa para que aquilo se torne terra de plantio. E nesse desmatamento daquela região se perde muita punk. É tudo queimado como se fosse mato. E às vezes é uma riqueza absurda de punks que tem ali, que nasceram de forma nativa e que se desconhece. Então queima tudo, arranca tudo e faz plantio de soja, ou faz plantio de feijão, faz plantio de milho. E aquilo ali tudo se perde. Então, quando a gente tem um incentivo ao consumo, a gente às vezes consegue preservar essa biodiversidade, porque infelizmente está só sumindo e está só se perdendo, porque a gente agora só prioriza consumir esses mesmos alimentos. E não é só levar para nossa mesa, a gente precisa lembrar que o milho faz xarope de milho, que entra no refrigerante, que entra no suco, que entra em vários alimentos ultraprocessados. A soja é a mesma coisa, a gente não consome a soja em grande quantidade, mas a exportação de soja é absurda a quantidade. Então, a gente está cada vez mais produzindo esses alimentos para consumo dentro da indústria, como substrato, para fabricar principalmente ultraprocessados, e também para mandar para fora do país. E nesse processo, nós estamos perdendo cada vez mais e afetando cada vez mais a nossa biodiversidade nativa que nós temos aqui e, infelizmente, não conhecemos ou não valorizamos. Aí aqui eu trouxe 3 tipos de punk que são muito utilizadas, né, que são mais conhecidas e que a gente tem que dar o máximo destaque porque realmente são mais fáceis de encontrar e a gente pode plantar no quintal de casa. A Ora Pronobis, que ela é rica em proteína, inclusive para dieta vegana ou vegetariana, é excelente e ela é muito usada em Minas Gerais e no Goiás. Já faz parte da dieta. A gente tem peixinho, que é essa segunda foto. Ela é muito legal de pegar a textura da peixinho, porque ela é fofinha, parece veludo. E aí, quando você faz ela fritinha, na air fryer, gente, é uma delícia. Ela parece peixe, tem o gostinho de peixe frito. É meio estranho no começo, quando você prova, porque você fica assim, nossa, mas eu tô comendo uma folha e tem gosto de peixe. Mas você imagina numa dieta de uma pessoa baixa renda, que ela só tem o arroz e o feijão. E não é só gosto de peixe que vai lembrar peixe, ela também é rica em proteína, em outros minerais. A gente tem a taioba, que é usada como acompanhamento ou em refogados também, que é bem utilizada. Essa folha grandona aí, ela é uma folha bem bonita. E dá para usar misturado, inclusive, com a couve-manteiga, que a gente já conhece, refogar junto as duas. Então, essas 3, elas são bem conhecidas já e deveriam ser mais utilizadas, porque são bem gostosas e versáteis de fazer e de preparar. E aí, se você ficou curioso e quer saber como que cultiva punk, eu falo para vocês que é muito fácil, tá? Elas são fáceis de cultivar e elas se adaptam a diferentes condições climáticas. Inclusive, na UNB,
na Universidade de Brasília, eles têm um programa que eles até doam punks, né, sementes, e se procurar se informar, eu não sei se ainda eles estão ainda fazendo essa doação, mas na época que foi lançada essa cartilha, eu assisti palestras sobre, e eles falaram desse projeto de divulgar. Tipo, doe uma punk, ou se você tem no seu quintal e você dá uma mudinha para o vizinho e começar esse trabalho de distribuir as punks. Algumas podem ser plantadas em vasos. Por exemplo, a peixinho. Ela fica linda no vaso. Que, como eu falei, ela parece veludo, ela é bem fofinha. Fica linda no vaso e você pode utilizar para fazer ela fritinha e acompanhar aí no almoço, por exemplo, e fica uma delícia. A Ora Pronobis e a taioba também servem em vasos, né? O peixinho tem que ser vaso grande para ela poder crescer. Mas a taioba e a Ora Pronobis, em vasos pequenos, ela já cresce. Então, não é difícil. É achar uma mudinha e plantar para ter em casa. Dentro dessa cartilha que eu mencionei, tem algumas receitas. Aí eu trouxe aqui, só para exemplificar, 3, que é para vocês entenderem como é fácil de utilizar. Então, a beldroega refogada, ela é fácil de fazer. Lembra como vocês fazem a couve-manteiga. Então, você lava, desfolha, quebra em pedaços os talos, que você usa o talo também, você usa integralmente, doura o alho, coloca sal, os temperinhos naturais que você quiser, você acrescenta ela, mexe e deixa murchar no fogo baixo. Quando tiver murcha, tá pronta. Então veja que ela é muito fácil de fazer e parece muito com o preparo que a gente faz a couve-manteiga. E aí com o arrozinho fica uma delícia, no omelete fica uma delícia. Então é bem gostosa. O suco verde com a azedinha e a lima, porque o suco verde ele já é para ter essa característica mais azedinha. E geralmente a gente usa couve e manteiga. Então dá para usar a azedinha nela, que é outra punk. Então você lava bem as folhas, rasga com a mão mesmo, não precisa ter trabalho, joga no liquidificador, coloca o suco ali de 2 limas da Pérsia, tritura bem e coa. Pode colocar açúcar se você não conseguir beber sem, né? A gosto. E fica uma delícia. E digo mais, já tomei o suco de laranja com ele e não precisou colocar açúcar, porque a laranja estava tão doce que quando fez ficou uma delícia. A cor não ficou muito bonita não, por causa do laranja com o verde. O suco verde é mais bonito, mas fica uma delícia também. Fica muito bom. E o almeirão roxo refogado, mesma ideia. Você lava as folhas, corta bem fininho, doura o alho, coloca ali os seus temperos na manteiga ou no azeite, põe as folhas lá, deixa murchar e pronto, tá pronto para comer. Então são preparações que nós já temos o hábito de fazer, só que com outros tipos de plantas, outros tipos de alimentos que já estão no nosso dia a dia. E isso é tão interessante que eu tive a oportunidade de trabalhar com as PANC dentro do Instituto Federal, onde eu dei aula como professora. Nós fizemos uma oficina com os alunos e foi bem interessante, porque eles nunca tinham visto, nunca tinham ouvido falar em punk. E muitos reconheceram do quintal da avó, do quintal de casa. Falam, nossa, mas isso aqui, professora, tem na minha casa. E minha mãe arranca achando que é mato. Minha mãe limpa no jardim achando que isso aqui é... Ela fazia até uma praga, porque ela arranca e cresce, arranca e cresce. Mas é porque é natural daquela região. E eles ficaram encantados. A gente fez preparações, fizemos o suco, eles beberam e acharam uma delícia. Então, para a gente entender que, na verdade, já faz parte da nossa vida e por falta de conhecimento, a gente não usa, a gente não aproveita. E se for introduzido nas escolas, se for utilizado como agricultura familiar, é uma coisa mais sustentável. Se a gente pensar que nas escolas, nos CMEs, muitas vezes tem árvores de punk, tem plantas de punk na região ali da escola, poderia utilizar para a horta, poderia utilizar para merenda escolar, e não é utilizado, porque não se sabe que aquilo é comestível, né, que aquilo poderia ser utilizado. Então, qual que é a conclusão dessa aula de hoje? A alimentação sustentável, ela passa por redescobrir alimentos locais e menos convencionais. Sair um pouco da zona de conforto, de ir no mercado e comprar o de sempre, se colocar numa posição de provar essas outras plantas, de tentar enquadrá-las dentro da dieta. E a punk, né, as punks são alternativas nutritivas, econômicas e ecologicamente corretas.
Além de tudo, além de você estar comendo uma coisa local, nutritiva, você ainda está ajudando o meio ambiente. E valorizar as punk é valorizar a biodiversidade e a cultura alimentar do Brasil, que, como eu falei, infelizmente está só se perdendo, cada vez mais se perdendo, dando lugar a esses alimentos e esses hábitos, essas culturas de outros lugares do mundo que, infelizmente, enraizaram, já estão se enraizando no padrão alimentar do brasileiro. E a gente está deixando de lado o que a gente costumava consumir, o que nossos avós consumiam. E aí eu deixo a pergunta para vocês: que tal começar hoje? Experimente incluir uma punk na sua alimentação, incentive o cultivo dessas plantas na sua casa, na escola, na comunidade, converse com a professora do seu filho sobre, converse com o vizinho, com a sua avó. Se você tem chácara, fazenda que você frequenta, dá uma olhada, vê se você encontra punks nesses lugares, se você consegue pegar uma muda, plantar. Então é interessante tentar buscar essas punk e adicionar na sua dieta. Espero que a sementinha tenha sido plantada, o interesse tenha ficado com vocês. Sugiro que vocês baixem esse PDF maravilhoso da UNB de 2021, que é a Alimentação Sustentável e as Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC, que deu nome a essa aula, que eu usei de referência. Nela tem mais um monte de receita, ela tem mais PANC, fotinho para vocês verem, tem orientações de como reconhecer uma punk, os cuidados para você não sair também por aí pegando qualquer punk na rua ou achando que é punk, às vezes não é, porque tem realmente plantas que são venenosas, que são, né, prejudiciais para a saúde. Então, cuidado também, não vai sair aí tentando comer qualquer coisa. E o lugar também onde essa punk nasce. Tem muita punk que nasce em beira de estrada, que nasce perto de bueiro, locais que, né, estão em contato ali com muitos poluentes químicos, orgânicos, que podem estar contaminadas. Aí também não adianta você comer uma coisa que é comestível, porém está contaminada. Então, ter esse cuidado também. Mas baixa o documento, dá uma olhada, tenta se informar, tenta descobrir se você tem perto de você alguém que tem punk em casa, ou até na sua casa pode ser que tenha, e introduza na sua dieta, porque é riquíssimo, é maravilhoso, e vamos valorizar o que a gente tem de graça na natureza e no nosso país. Vamos aproveitar essas plantas alimentícias não convencionais e introduzir na nossa vida, nossa alimentação e das nossas crianças. Então é isso por hoje. Muito obrigada a vocês que ficou aqui ao vivo e você que está assistindo a gravação. Espero que você tenha aprendido e coloque em prática o que eu falei aqui hoje para você.